Olá, senhores telespectadores do programa Universidade na Madrugada, da TV Assembleia, da Assembleia do Estado de São Paulo. É um prazer muito grande estar aqui. Cumprimento os responsáveis, gestores, direção do programa TV, da TV Assembleia como um todo. E fui convidado, sou advogado militante, meu nome é Brasil Salomão, faço parte de um escritório que tem matriz em Ribeirão Preto e filiais em algumas cidades do Brasil, com relacionamento no exterior, e fui convidado para falar sobre a questão dos concursos públicos nesse país e as limitações que estão ocorrendo por força do Poder Judiciário com relação às pessoas que têm, que foram presidiários, já cumpriram as suas penas, e as pessoas que têm tatuagens, mesmo aquelas discretas ou até encobertas normalmente pelo uso de roupa. Nós gostaríamos então de começar para apresentar algumas posições da nossa Constituição Federal, que é de conhecimento muito interessante na preservação dos direitos dos cidadãos em relação a algumas posturas do Estado. E então o nosso primeiro bate-papo vai ser para apresentar textos constitucionais. Bom, aqui é uma apresentação minha, sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário, faço membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, não sou professor, nunca exerci a atividade e, de tal forma, faço essa apresentação dizendo que, embora o conceito do programa seja de aula, na verdade eu não tenho formação didática nem pedagógica, mas apenas de alguém que milita. Então, nós teríamos aqui como tema de hoje, aula sobre os direitos constitucionais, concursos públicos e a questão das tatuagens dos ex-presidiários, como nós falamos. Vamos começar pelo preâmbulo da Constituição Federal. O preâmbulo é um texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que há muita discussão se ele tem validade para reger a edificação de leis, de decretos, de regulamentos da nossa vida privada ou não. Então, vou fazer uma leitura e depois falar alguma coisa sobre o preâmbulo. Os deputados reunidos e o Congresso Nacional, ainda sobre a presidência do Ulisses Guimarães, decidiu como ponto, marco inicial da nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade. Essa é a palavra-chave para a nossa possível aula de hoje. E a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, etc. Qual é o conceito de um preâmbulo? Parte do nosso Poder Judiciário entende que ele é uma mera ordem programática que não tem obediência obrigatória, que o legislador não deve necessariamente atender o preâmbulo para produzir as leis que vão reger a atividade pública e privada no país. Diferentemente e de forma mais recente, as nossas cortes, começando pelo Rio Grande do Sul, falaram não. O preâmbulo é um norte, o preâmbulo é um rumo que o Constituinte deu ao legislador, não ao povo. Se vocês forem legislar em qualquer campo municipal, estadual, distrital, federal, Assembleia, Congresso, Senado, o preâmbulo tem que ser o suporte. E, felizmente, de uma maneira mais recente, as nossas cortes estão adotando isso para declarar a inconstitucionalidade de mais de 10 mil leis municipais no país e outro número muito grande de leis estaduais e agora também de leis federais. Ou seja, o rumo que o preâmbulo traçou de que, primeiro, isso aqui é um Estado democrático e que são assegurados e não podem ser, por isso mesmo, contrariados por quaisquer leis, os direitos sociais e os individuais. Então, não são só de grupos, mas de cada um de nós, cidadão. O direito à liberdade, à segurança e, como eu frisei,
e o que é o que nós vamos discutir hoje, a igualdade. O pé dessa Constituição, o meio dessa Constituição, o topo dessa Constituição é a pregação da igualdade. De outro lado, lamentavelmente, o que nós temos ainda no país é uma grande desigualdade em todos os aspectos. Mas hoje nós vamos nos fixar na questão daquelas pessoas que têm tatuagens e que até 10, 15 anos atrás era uma grande minoria, que viam de alguma forma estigmatizadas pelo uso muito constante de presidiários, mas que hoje mais da metade da população brasileira, inclusive na minha família, tem tatuagem, alguma forma de tatuagem. E também a questão da igualdade para aqueles que delinquiram, tiveram erros, cometeram crimes, foram condenados, mas cumpriram as suas penas. Como é que hoje, tanto a legislação e tanto o Poder Judiciário discutem e questionam a questão desses cidadãos com tatuagens, desses ex-presidiários com ou sem tatuagens, quando batem as portas de inscrição nos concursos públicos. Essa é a matéria da igualdade que nós vamos ver aqui em termos de discussão. O artigo 3º da Constituição Federal, só uma observação, o fato de ser 3º ou 10º ou 1000º não torna o artigo mais importante. A geografia dos artigos na Constituição não tem nenhum significado de graduação. Então, o fato de ser 3º não o torna mais importante, nem mesmo importante que todos os outros quase 400 textos constitucionais. Então, constituem objetivos fundamentais da República Federativa. Veja, objetivo fundamental. Fundamento é aquilo que é base, que é alicerce, que se o prédio não tiver, cai. Se nós não tivermos como fundamento de vida, também não andamos para frente. Ou seja, se é fundamento, tem que ser cumprido de qualquer forma. Então, um dos fundamentos da nossa República, como está no inciso 4º do artigo 3º, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, estamos falando, de raça, de sexo, de cor, de idade e sem preconceito de quaisquer outras formas de discriminação. Como nós vamos falar da discriminação nos concursos públicos, foi importante, nos pareceu, como advogado, trazer aqui para conhecer os fundamentos daquilo que o legislador tem que cumprir. Não pode haver discriminação. Só que essa ordem já não é mais para o legislador apenas, como era o preâmbulo. É para aqueles que participam da gestão do poder executivo desse país. E temos aquilo que é o artigo mais importante da Constituição Federal, que é o artigo 5º, que é o que hospeda as cláusulas pétreas, como vulgarmente são conhecidas, aquelas que são princípios tão importantes quanto os fundamentos da ordem democrática desse país. Aqueles princípios que são tão fortes que não podem ser modificados nem por emenda constitucional. Então, nós temos no artigo 5º, no seu inciso número 9, que entre os direitos fundamentais é livre a expressão da atividade intelectual artística e artística. Então, nos parece que, indiscutivelmente, os dicionários já reconhecem isso, os textos internacionais reconhecem, que aquele que faz, não o que carrega em si a tatuagem, aquele que faz a tatuagem faz uma obra de arte. Isto já é reconhecido porque envolve conceitos de desenho, conceitos de conhecimento de cor e conceitos de aplicação conjugada dos desenhos com as cores. Então, nós já temos no artigo 5º, que protege todos nós com segurança de direitos, a dizer que é livre a expressão da atividade artística, e entendendo que tatuagem, no instante que é posta, elevada, é uma obra de arte que é exposta por quem a usa. E depois ainda, no inciso 35, para aqueles que se sentem ou são prejudicados por qualquer discriminação, além de sexo, raça, cor, gênese, etc., quaisquer outras,
o sejam também, segundo o entendimento, pelo fato de terem cumprido uma pena, terem pago sua dívida com a sociedade, ou o fato de exercerem o livre arbítrio do uso da tatuagem, exposta ou oculta, mas de qualquer forma da tatuagem. Uma observação é de que eu tenho 74 anos, quase 75, e evidentemente sou de uma geração onde a tatuagem incomodava, o brinco no homem incomodava, e evidentemente o conceito em relação ao ex-presidiário incomodava. Então, isto é uma questão pessoal do cidadão. Isto não pode estar nas mãos de quem vai decidir a vida dos outros. Como advogado, sou totalmente contrário a qualquer discriminação, mesmo em relação a estas posições que, pela minha geração, tem alguma dificuldade de assimilar. Aqueles que julgam, aqueles que cuidam, aqueles que legislam sobre o que podemos fazer, o que não podemos fazer, não podem trazer nos seus textos, nas suas condutas, esses conceitos particulares, como são os meus e como são dos juízes, dos desembargadores, dos ministros, do Ministério Público, enfim, das autoridades em questão. Se nós formos admitir que eu possa, como cidadão, tendo um cargo de decisão ou um cargo de execução, exercer os meus conceitos pessoais e não o que está na Constituição, nós vamos começar a questionar com os imigrantes, com os índios, vamos discutir com as pessoas por causa de um milésimo de milímetro de cor de pele, que uma seria melhor que a outra, etc. Então, o que a nossa Constituição contempla de forma expressa é o repúdio a qualquer forma de discriminação. Então, se alguém for discriminado por qualquer dessas circunstâncias, seja porque é ex-presidiário que pagou a pena, seja porque tem a tatuagem que livremente fez e com uma obra artística de alguém que a impregnou a sua pele, ele tem a seu favor o direito de discutir no Poder Judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Impedir alguém de participar de um concurso é uma ameaça ao seu direito de participar do concurso. Nós temos ainda na Constituição Federal, no artigo 37, torna a repetir que a distância do primeiro ao último artigo não interfere tem nenhum peso na quantificação da sua qualidade ou da sua eficácia como norma a ser obedecida pelos administradores, pelos legisladores. No artigo 37 é mais claro ainda ao dizer isso. A administração pública, direta e indireta, diz quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, evidentemente das suas autarquias, etc., obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: o fato de não estar no caput, sim num texto, não diminui, pelo contrário, distinguiu em relação aos demais. Não pode a administração pública deixar de obedecer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que moram no país na forma da lei. Então, cuidando, e nós estamos falando aqui de concurso para cargos públicos, além de todos os preceitos constitucionais do artigo 5º e do preâmbulo, elegendo a igualdade, que é o pressuposto, o contraponto da desigualdade, da discriminação, agora também naquele capítulo específico do serviço público, que é o artigo 37 da Constituição Federal, está claro que não pode haver qualquer tipo de discriminação. Essa é a realidade legislativa desse país. Só que a realidade prática, descendo do Serviço Público Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós vamos encontrar situações as mais diversas. Os casos mais recentes, e que têm provocado bastante questionamento na área da advocacia, do Ministério Público e nas próprias faculdades de direito,
são temas que estão sendo discutidos, é essa recente decisão do Estado de São Paulo num concurso para a Polícia Militar. O candidato, que tinha uma tatuagem em uma das pernas, coberta quase sempre pelas calças, prestou o concurso. O edital falava que não poderia ter tatuagem, mas ele prestou o concurso, fazia alguma referência a tipos de tatuagem, mas genericamente falava em tatuagem como fator limitativo para aquela função de polícia militar. Constava no edital, ele prestou, se inscreveu para o edital, declarou que tinha tatuagem, foi impedido no primeiro instante de perseguir as etapas do concurso, bateu como cidadão, e porque o artigo 5º assegurava isso a ele, no inciso 35, bateu as portas do Poder Judiciário, obteve uma liminar para fazer o exame, passou em todas as provas, independente da classificação, passou, ou seja, era um cidadão que, dentro dos critérios objetivos para ingressar no serviço público da Polícia Militar, tinha satisfeito todos os requisitos da ordem constitucional, não tinha satisfeito um requisito do edital. O juiz que havia concedido a liminar a reformou, depois que o concurso passou, dizendo que ele não poderia tomar posse, porquanto tinha a tatuagem, e ele recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça, por unanimidade da Câmara, onde o processo foi julgado, lamentavelmente, classificou aquela tatuagem que ele tinha na perna, coberta pela roupa, e que apareceu também quando do exame médico, o médico retrata que ele tinha tatuagem. O nosso Tribunal de Justiça desse Estado, que é a máquina locomotiva da nação, decidiu contra a ordem constitucional para dizer que aquilo que se chama tatuagem é, na verdade, uma anomalia dermatológica. Anomalia dermatológica. E que, como tal, não poderia ingressar no serviço público da Polícia Militar. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Essa matéria deve ser julgada, tão logo passem as questões Lava Jato, impedimento da presidente Dilma em julgamento definitivo. Isso está sendo acompanhado pelo Judiciário, porque quase que diariamente um ou outro lado, ou mesmo os terceiros lados, têm levado questões ao Judiciário. Isso está empacando outro tipo de decisões como essa. A matéria está com o ministro Fux. O ministro Fux, em pré-comentário do assunto, questionado pela imprensa e também por faculdades que o convidaram para falar sobre o tema, ele tem dito, não sei se adiantando o que vai julgar, mas ele tem dito o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, nos seus precedentes ainda não são lei, são posições de juízes de outro tempo, e nós sabemos que quem está no Supremo Tribunal Federal são pessoas que não foram eleitas por nós, pelo povo, são pessoas que não conhecemos, e são pessoas que não raro, ou muito frequentemente, falam uma língua muito diferente da nossa, às vezes difícil de atender. Mas a questão está no Supremo Tribunal Federal, com essa pré-notícia que o ministro Fux, responsável por relatar, nos dá, que o Supremo tem entendido que se houver lei estadual, federal, municipal, criando descrição das tatuagens como fator impeditivo, pode ser analisado cada caso concreto se aquela tatuagem é obstáculo ou não. Mas, por outro lado, o Supremo, diz o Fux, ministro Fux, tem declarado que se a restrição consta apenas no edital, ainda que os governos estaduais e federais digam que o edital é a alma da lei, a exteriorização da vontade da lei, só a consignação no edital, que foi o caso no Estado de São Paulo, não seria impedimento. Então, nós estamos aqui aguardando o Supremo decidir se ele vai apenas partir dessa questão edital,
não tem nenhuma força de lei, ou seja, onde houver lei, pode ser impedido o candidato com tatuagem, ou se ele vai caminhar acompanhando o universo dos países democráticos, no sentido de, mesmo que existir lei, se ela contrariar aquela norma, aquele caminho, aquele rumo, aquela direção que o preâmbulo da Constituição apresenta, de que a igualdade é ponto básico desse país, e que se repete depois no artigo 5º da Constituição Federal, em diversos dos seus incisos, como nós vimos no começo dos textos apresentados, se o julgamento for nesse sentido, que mesmo existindo leis federais, leis ordinárias, estaduais, municipais, se elas em algum momento ofenderem essa regra maior da igualdade, que veda a desigualdade, uma coisa absolutamente incompatível com a outra, nós teremos uma decisão que vai clarear bastante daqui para frente a liberdade dos cidadãos de poderem participar dos concursos públicos. Outras decisões mais antigas do Supremo Tribunal Federal têm dito que, dependendo da função a que a pessoa se candidate, esta observação quanto às tatuagens merece um exame específico. Mas são decisões antigas e que não têm sido mais levadas em consideração. Então, o que nós temos hoje no Supremo, e que com condição de norma repetitiva, ou seja, aquilo que for decidido nesse caso, do candidato à Polícia Militar do Estado de São Paulo, será impositivo para a magistratura de todo o país em novas decisões, evidentemente também para as autoridades administrativas que elaboram as normas do concurso. Nós teremos, a partir desta decisão, um caminho. Se espera muito, muito que se cumpra a ordem de criar desigualdade nesse país e diminuir a desigualdade. De outro lado, no estado de Minas Gerais, as coisas aconteceram de uma maneira muito parecida, mas essa já decidida em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Em Minas Gerais, um candidato ao Corpo de Bombeiros se inscreveu no concurso, foi admitido na inscrição, passou em todas as provas, e quando foi fazer o exame médico, que se despiu, ele tinha numa das pernas o Jesus Cristo, em 2 lugares, e na outra perna, ou vice-versa, uma descrição, um desenho referido ao filho dele, o único filho que ele tinha. Então, as tatuagens em si já não seriam ostensivas e nem incitadoras de qualquer atividade. Se fosse possível ler nelas alguma mensagem, seria de um pai que preza o filho e de alguém que, cristão, se coloca como filho de Jesus Cristo. Mesmo assim, o Estado de Minas Gerais foi vitorioso em primeira instância. O cidadão recorreu para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a decisão também, usando a expressão anomalia dermatológica, que seria a doença, anomalia é irregularidade, é loucura, enfim, é uma série de situações fora do normal e que não existe essa previsão na Constituição Federal. Essa matéria subiu para o Superior Tribunal de Justiça, ela não continha questão constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça disse, lamentavelmente, apenas porque restringiu ao caso de que aquelas tatuagens não eram ostensivas, nem provocativas e nem incitadoras, que aquilo não era óbice para que um brasileiro pudesse prestar o concurso. O cidadão já havia prestado concurso e já pratica hoje atividade no Corpo de Bombeiros. Nós estamos emitindo os nomes porque sabemos da área grande de alcance que o programa é apresentado na sua atividade noturna e poderá criar no ambiente onde vivem esses 2 cidadãos que ousaram enfrentar a autoridade pública. Então, em Minas Gerais, hoje o governo do estado irá cumprir essa disposição de que as tatuagens, desde que não ostensivas e provocativas de condutas
de terceiros, que atentem contra terceiros, podem permitir que os candidatos se habilitem a quaisquer cargos dos serviços públicos, tanto do Estado como dos municípios de Minas Gerais. Essa lei, essa normatização já existe em Minas. A decisão não teve a coragem de dizer do Superior Tribunal de Justiça que seria qualquer tipo de tatuagem. Restringiu, e aí, lamentavelmente, os candidatos, você que tem tatuagem, que assiste o programa, se educa com esse programa, vai ter que pensar, se for prestar um concurso público, que é muito importante pela estabilidade que representa para o cidadão, que tipo de tatuagem você tem, porque o Superior Tribunal de Justiça outorgou ao Estado de Minas o direito de julgar se a tatuagem é provocativa ou não, quando a Constituição Federal a nenhum momento fala nisso. Como a decisão do Supremo, no caso do Estado de São Paulo, também possa vir a resolver essa questão limitativa de Minas Gerais, nós ainda temos que aguardar. Mas isto é o que temos hoje para esses dois casos concretos, recentes, e que provocaram tumultos nas comunidades onde esses candidatos participaram. Estamos dependendo do Poder Judiciário. E a realidade que nós vivemos hoje é uma da judicialização do país pelo Poder Judiciário. Lembrando, e isso já é dito no mundo todo, e como advogado não tenho a menor preocupação de dizer, que a pior das ditaduras é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela nós não temos a quem recorrer. Então, aguarda-se com bastante vontade essa decisão que nós vamos passar agora, esse que estamos referindo agora, essa não tem nenhuma dificuldade em transcrever, o texto está aí à disposição. Essa é do Supremo Tribunal Federal e diz respeito aos ex-presidiários. A Constituição, entre outros dispositivos ao cuidar da pena, diz que é vedado no país, também lá no artigo 5º, qualquer tipo de pena perpétua, de prisão perpétua. Por isso que os crimes mais horripilantes que nós assistimos aí, agora em Ribeirão Preto, faz 10 dias, onde eu moro, onde exerço a minha advocacia, a mãe de um bairro nobre da cidade matou a filha, que estava grávida de 7 meses, e matou com ela o feto, segundo a minha igreja católica, alguém que já tinha vida, alma, etc., por isso proíbe o aborto, matou a facadas, em seguida atacou com faca um neto de 4 anos, e depois o vizinho que tentou impedir que ela se suicidasse também foi agredido a facada. Está presa, os seus depoimentos ainda não são conhecidos. Mas esses crimes, os mais horrorosos, ou quem solta uma bomba no aeroporto de Istambul, por exemplo, e mata, ao que consta, mais de 40 pessoas, no Brasil, ninguém poderá ter uma pena superior a 30 anos. Ninguém. Isso é expresso na Constituição Federal. Ou seja, não há pena perpétua. No entanto, ex-presidiários que cumpriram a sua pena, que já pagaram à sociedade a dívida que constituíram pelos seus malfeitos, enfim, por atos de quaisquer natureza, os mais brandos aos mais graves, estão proibidos hoje de prestar concursos, não concursos em geral, mas concursos específicos. Por exemplo, se ele for prestar um concurso para auditor do Tesouro Nacional, para a Polícia Federal, para outros órgãos que se dizem importantes, para a Guarda Presidencial, inclusive o candidato tem que ter mais de 1,80 m de altura, por questão de imagem, de aparência. Se o ex-presidiário, que já pagou a sua dívida, for prestar, ele não vai conseguir. Ou seja, em relação a ele, novamente, nós temos uma violação da Carta Constitucional, impregnando o cidadão com uma pena perpétua. Você, pelo crime que cometeu, não vai poder prestar serviço público. Algumas decisões esparsas, também do Supremo Tribunal Federal, dizem, uma delas, e que é importante, se o cidadão cometeu o crime e no curso do processo
adveio a prescrição da pena, porque o processo foi muito lento, a nossa justiça é letárgica no andamento dos interesses da população, e o processo superou aquelas etapas em que não pode mais ser julgado, ou seja, a punibilidade daquele cidadão para aquele crime foi extinta pela morosidade do Poder Judiciário, ou do poder da autoridade policial, ou do Ministério Público, ou seja, não foi por vontade dele, mas pela ação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da autoridade policial, esse cidadão, qualquer que tenha sido o crime dele, qualquer que tenha sido o crime, por mais grave que tenha sido, ele pode prestar qualquer concurso público para qualquer natureza. O Supremo tem decidido assim. Tem decidido de forma diferente quando o ex-presidiário foi condenado, cumpriu a pena, aquele outro sequer cumpriu a pena e vai prestar um concurso dependendo do cargo que ele vai exercer ou do crime que cometeu, ele está impedido. Isso é uma notória desigualdade. Notória desigualdade. Não é isso que o preâmbulo da Constituição aponta como norma. Não é isso que as regras fundamentais do artigo 3º ou que trazem os princípios dos direitos individuais e coletivos dizem. A igualdade é a regra. E nós temos aí julgamentos elevando, por dosimetrias de critérios quaisquer, a desigualdade entre as pessoas. Então, ainda estamos esperando que estas decisões se transformem em alguma coisa mais genérica. Pode ser, um pequeno parênteses, que a expressão prescrição ou decadência, que a decadência não tem no crime é sempre prescrição, mas tem decadência no direito tributário, no direito ambiental, que pessoas que cometem ilícitos nessa área, por decurso de tempo, ficam dispensadas de cumprir suas obrigações ou quaisquer penas. A prescrição tem uma razão de ser, a decadência tem uma razão de ser. O objetivo maior, e se isso aqui tem a forma de aula, embora eu não seja professor, seja advogado e nunca tenha licionado, mas se tem a forma de aula, tentar explicar por que nós temos institutos como a prescrição. É porque a finalidade principal da ordem constitucional referida ao sistema jurídico brasileiro é de que os processos tenham fim. É a busca da estabilidade social. Enquanto alguma coisa não é julgada e decidida, é difícil, em relação aos envolvidos, se ter uma estabilidade. Então, normas muito claras que definem prescrição e decadência têm esse significado, trazer a paz social, o equilíbrio social. Se quem tem o poder demorou para dar andamento e condenar, e a prescrição excluiu, não o crime, não o ato delituoso, mas excluiu o cidadão de ser submetido a uma pena, para a busca da paz social, esses institutos são plenamente justificados, tanto no Brasil como na maioria dos países ocidentais, do leste europeu, etc. Em pouquíssimos países, a prescrição deixou de ser contemplada na ordem constitucional ou nas suas leis. Ainda com relação aos presidiários, por ordem do Supremo Tribunal Federal, foi concedido tanto aos estados como aos municípios a oportunidade de fazer o que se chama, aspas, investigação social. Um tipo de investigação sempre é feita para quem vai fazer o concurso. É a investigação objetiva. Para prestar o concurso, eu tenho que ter diploma disso, ou colegial, ou ginasial, não é mais ginasial, ensino médio, ensino primário, enfim, dependendo da função que a pessoa for existir, de gari se exige o que seria o ensino primário, e sucessivamente para outras carreiras, outros graus de instrução. Para ser engenheiro do Estado, tem que ter um diploma de engenharia, e assim sucessivamente, evidentemente, para atender na saúde, tem que ter diploma ou de enfermeiro, ou de nutricionista, de fisioterapeuta, de médico, enfim. Este tipo essa seleção é a seleção objetiva e tem toda a razão de ser, desde que postada em lei. Mas o que as nossas cortes criaram foi uma investigação subjetiva, ou seja, o cidadão se inscreve
e apresenta os seus dizeres. Se o edital e a lei daquele estado diz que ele não pode ter tatuagem, ele é obrigado a declarar que tem tatuagem. Se ele não declarar que tem, depois ele não poderá ir à justiça. Ele declarando que tem, como nós vimos aqui, se for obstaculizado, ele pode bater e obter, através do mandato de segurança, o direito de praticar aquele concurso e até as últimas instâncias, como está acontecendo com o PM do Estado de Minas Gerais no Corpo de Bombeiros. Então, este critério subjetivo da investigação social é delegado no âmbito do concurso público federal para a Polícia Federal e que vai buscar todos os quarteirões de vizinhanças da pessoa, os quarteirões profissionais, quarteirões geográficos, de qualquer natureza, ele terá a sua vida rebuscada. E esse é o temor de que essa possibilidade seja a condição da subjetividade. Olha, eu tenho no concurso Pedro e Paulo, que são do meu interesse que entrem, porque são filhos de João e de Antônio, e não quero que esse entre, porque lá atrás ele fumava maconha, ou qualquer coisa que a investigação social vai apurar, ou deu cheque sem fundo, etc. Hoje este é um critério aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Dependendo do cargo que está em concurso, havendo previsão de lei que exige a idoneidade moral, além da atividade objetiva, das certidões públicas, o cidadão pode ser excluído do concurso se a investigação social. Isso não impede que ele bata as portas da justiça, mas já há uma jurisprudência que ainda torcemos para que seja alterada, porque há pareceres de grandes doutrinadores, Celso Antônio Bandeira de Mello, mais atrás Geraldo Taliba, dizendo que esse tipo de investigação não tem sentido num país que tem a igualdade como símbolo, como fundamento e como princípio da sua ordem social. Outra questão que foi levada, e aí, para encerrar, o que nós estamos chamando aqui de aula, para atender o protocolo dessa maravilhosa TV Assembleia Paulista, é a questão de pessoas que batem as portas dos concursos públicos e tiveram, em algum momento passado, títulos protestados. O Estado de São Paulo, como grande maioria dos estados e muitos municípios desse país, tinham leis e colocavam nos editais que esse era um requisitivo impeditivo. O Supremo Tribunal Federal, nessa matéria, felizmente decidiu que essa é uma questão que diz respeito exclusivamente ao candidato e ao seu credor, que não tem nada a ver a função pública para a qual ele está se habilitando, prestando provas, se aprovado, tem o direito de exercer. Então, essas eram as breves pinceladas que eu trouxe para apenas fomentar a discussão, agradecendo muito o convite da TV Assembleia, pelo qual me senti muito honrado, porque eu não sou professor, isso é uma questão de aula, e agradecer a todos que puderam participar, me orientando e conduzindo até aqui. Muito obrigado e que o programa possa trazer mais uma vez proveito para os seus telespectadores da madrugada.